crianças! O nosso sábado chegou, eu fiquei esperando bem paciente esse sábado chegar, porque eu sabia que Deus ia preparar para nós um sábado muito bom, onde nós vamos aprender a palavra de Deus, vamos aprender a atitude correta. E eu espero que você tenha aí se esforçado a ter uma atitude correta, hein? Mas esse sábado nós vamos cantar, nós vamos agradecer a Deus e juntos aprender a atitude correta. Mas antes de qualquer coisa, como sempre nós fazemos todos os sábados, nós vamos conversar com Deus. Sabe, hoje eu não trouxe o oracinho. O oracinho precisou ficar lá quietinho, mas eu vim aqui para falar com Deus junto com vocês. E nós vamos agradecer a Deus por esse sábado, por esse dia maravilhoso. Vamos agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa saúde. Mas também vamos pedir por aqueles que precisam de Jesus, ou de uma cura porque estão doentes, ou precisa do consolo de Deus, aquele abraço que Deus vem e nos fortalece, demonstrando todo o seu amor, porque estão tristes ou passando por uma situação que precisam da força de Jesus. Vamos orar por aquelas famílias que precisam de uma intervenção, que precisam de um milagre. Então vamos orar junto, lembrando sempre de fechar os nossos olhinhos, abrir a nossa boquinha para conversar com Deus e cruzar os nossos dedinhos para que a gente não se distraia. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais esse sábado que preparou para nós, pela vida, pela saúde, pela nossa família. Obrigada, Senhor, que tudo que o Senhor faz é bom. Obrigada, Jesus, pelo seu grande amor. Obrigada, Jesus, pela salvação. Eu peço, meu Deus, por aquelas famílias que agora estão tristes, por alguém que estiver enfermo, doente e precisa de uma cura. Peço também por aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil e precisa, Senhor, continuar confiando em Ti. Vai, Senhor, com Teu grande amor, com a Tua misericórdia, dando um milagre, trazendo a cura e trazendo a libertação. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és esse Deus amoroso. Obrigada por Jesus. Obrigada pela salvação. Nós só temos que Te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós já oramos, agradecemos a Deus. Agora chegou a hora que nós vamos cantar. Boas-vindas a Bem-vindos são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas a Bem-vindos, sim. Venham, venham outra vez. Boas-vindas a Bem-vindos são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas a Bem-vindos, sim. Venham, venham outra vez. Sabe, crianças, eu fiz uma descoberta. Eu estava aqui fazendo os meus exercícios para o meu corpinho, exercitando os meus braços, minhas pernas, mas você sabe que eu percebi que as coisas não mudam de um dia para a noite. Eu achei que eu fosse fazer os exercícios e no dia seguinte, poxa, eu já teria mais fortinha, né? Eu já estaria mais ágil, mais magrinha, quem sabe, né? Poxa, eu não estou me dedicando a fazer os meus exercícios. Aí eu aprendi uma coisa, que eu preciso esperar. Tem que ter um tempo e continuar firme nos exercícios. Isso me fez lembrar o versículo que nós estamos guardando na cachola. Olha aí, na Bíblia, na palavra de Deus,
Em João 3,21 diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. João 3,21. Então, a gente precisa praticar a verdade. Nós precisamos continuar firmes ali, a ter atitudes corretas. E não vai ser de um dia para a noite que nós iremos mudar completamente, não. Nós precisamos continuar confiando em Deus, nos aproximando da luz que é Jesus. Aí sim, as pessoas vão ver claramente que as nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo de certo, as nossas atitudes corretas, são realizadas por meio de quem? Por meio de Deus. Só Deus pode fazer isso. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar. E essa parte do guardando na cachola é muito importante, porque vai te ajudar a ter uma atitude correta. Você vai lembrar, não, eu preciso praticar a verdade, eu preciso ter uma atitude correta. Com isso, as minhas boas obras serão realizadas por meio de Deus. Então, vamos lá guardar novamente na nossa cachola João 3,21? Vamos ler comigo? João 3,21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. João 3,21. Agora só você vai ler esse versículo de João 3,21. Vamos lá? João 3,21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. João 3,21. Muito bem, eu percebi que você está guardando na cachola, mas agora novamente, para ficar bem divertido, algumas palavrinhas vão desaparecer. Desapareceu algumas palavrinhas. Será que você consegue lembrar que palavrinhas são essas? Na hora que a palavrinha estiver aí, você vai falar bem alto. Vamos lá? João 3,21. Quem a verdade aproxima-se da, para que se claramente que as suas obras são por meio de João 3,21. Eu espero que você tenha lembrado das palavrinhas. Agora, algumas palavrinhas vão aparecer e outras desaparecer. Vamos lá? Agora vamos ver se você lembra dessas. Quem pratica a aproxima-se da luz, para que se veja que as suas são realizadas por meio de Deus. João 3,21. Muito bem. Agora que você lembrou as palavrinhas, a gente vai falar esse versículo de João 3,21 e aquelas palavrinhas que estiverem em vermelho, você vai falar as palavrinhas, mas nessa hora você vai bater 2 palmas. Vamos lá? Mas preste atenção para não esquecer. 1, 2, 3. João 3,21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. João 3,21. Será que você aprendeu? Vamos falar agora a última vez e se você conseguir,
Você vai falar esse versículo agora com um olho só. Tampa o olho e só um olho vai falar o versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. João 3:21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. João 3:21. Muito bem! O guardando na cachola é até quando você está com o olho só, hein? E agora que você guardou aí na sua cachola, deixa aí guardadinho. Nós vamos cantar mais um louvor, mais um cântico. Você está preparado? Eu estava vendo aqui algumas fotos da minha filha e estava aqui pensando, como é difícil a mamãe ficar esperando 9 meses para depois dos 9 meses ela ver o rostinho do seu bebê, o rostinho do seu filho. Sabe, pode ser que 9 meses pareça pouco tempo, mas para nós mamães que não vemos a hora de segurar o nosso bebezinho no colo, isso é muito tempo. E sabe o que a gente aprende quando está grávida? A esperar. É isso que a gente aprende. A gente aprende a ter paciência. Sabe por quê? Porque o bebê não vai sair antes da hora. E Deus, que faz tudo certinho, Ele já preparou esse tempo, os 9 meses, para que o bebezinho ali dentro da barriga da mamãe pudesse ser formado, formar a pele, formar os olhinhos, os bracinhos, bom, cada órgão do bebê. E quanto tempo ele estiver ali na barriguinha da mamãe, Deus vai formando cada pedacinho daquele bebê. E não adianta ter pressa, ele vai só nascer na hora que Deus mandar. E a mamãe tem que ter paciência.
E o que será que a Bíblia nos ensina sobre paciência? Tem um versículo na Bíblia, vamos ler junto? Em Tiago 5:8. Em Tiago 5:8 diz: sede vós também pacientes. Sabe, em Provérbios 15:18 diz: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz paz. Veja só, 2 versículos na Bíblia falando sobre paciência. Quando olhamos um bebezinho dormindo, olha só esse bebezinho da imagem. Quando você olha ele calmo, ele tranquilo, sorrindo, não parece que ele até acalma a gente também? Traz paz. É assim, a pessoa que é paciente, ela tem o quê? Ela tem paz. E ela também busca trazer a paz para aqueles que estão à sua volta. Então, a paciência é uma atitude. Então, vamos relembrar agora o que é uma atitude. Atitude é a maneira como você se sente, é a maneira que você pensa, é a maneira como que você age ou reage em relação a uma situação, ou uma pessoa, ou um objeto. Olha só essa história. A família de Guto ia passear no feriado e eles iam lá para a praia. E Guto: vamos, mãe, vamos, mamãe. Guto perguntou pela 5ª vez: se não formos logo, não teremos tempo para nadar. A mamãe sorriu e respondeu: Guto, tenha paciência, meu filho. Eu estou tentando arrumar tudo o mais rápido que eu posso. Sabe, crianças, a mamãe também tinha pressa. Ela também queria se refrescar naquele mar, nadar, mas Guto achava que ela estava fazendo tudo muito devagar. Ele achava que já havia passado 15 minutos, meia hora, e quando na verdade só haviam passado alguns minutinhos. Sabe o que acontece? O tempo passa devagar quando a gente tem pressa e a gente não quer esperar, não é verdade? E aí, a mamãe do Guto foi lá para o andar de cima com a sua filhinha, a irmãzinha de Guto. Ah, para quê? Guto, impaciente, sem paciência alguma, logo gritou: vamos, mãe! O que você está fazendo até agora, mamãe? Vamos embora! Ele estava muito bravo. E aí, resmungando para si mesmo, ele falou bem baixinho: se você já estivesse pronta, se não fosse tão lerda. E lá de cima a mamãe perguntou: Guto, o que você disse? Eu não ouvi direito, não dá para escutar nada aqui de cima e você fica aí resmungando. Bom, o Guto ficou mais nervoso ainda, mais impaciente e gritou: nada, nada, eu vou esperar lá no carro e, por favor, vá depressa. Ele ficou tão bravo e tão impaciente que bateu a porta do carro com muita força e ficou lá, esperando, esperando, esperando. Sabe, crianças, Deus não se agrada com a impaciência. A impaciência é uma atitude errada. Olha só o que é impaciência. Impaciência é você ficar com raiva, é você ficar aborrecido quando precisa esperar. Isso é impaciência. E o que você faz quando você precisa esperar? Você fica emburrado? Você fica com raiva?
Você fica reclamando, brigando? Então, a impaciência é uma atitude errada. Você sabia que a impaciência te faz pecar? A impaciência é um pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você pensa, fala e faz que desagrada a Deus. E é exatamente o pecado que nos separa do grande amor de Deus. E a impaciência te separa de Deus, porque a impaciência não agrada a Deus. Olha, vou explicar para você como precisamos ter paciência. Quando aquele homem que cuida da terra, que planta, ele é chamado de lavrador. Quando ele planta uma pequena semente, ele precisa esperar essa semente se acostumar com a terra. Depois essa semente vai receber a chuva, o sol, ela vai germinar, ser uma pequena plantinha que é chamada de mudinha. Depois ela vai crescer, vai vir as folhas, depois vai aguardar mais um tempo, vai vir o botão da flor, para depois se tornar uma linda flor. Neste caso da imagem, um lindo girassol. Mas pense só você, se esse lavrador, ao colocar a sementinha da terra, não esperasse ela se tornar uma linda flor, fosse lá arrancar ela da terra, quando ela ainda só tivesse folhas, essa plantinha nunca seria uma linda flor. O lavrador precisa esperar o tempo certinho para se tornar uma linda flor. Como a tia explicou, eu precisei esperar 9 meses para ter a minha bebê no colo, para ela se formar um lindo bebê, e assim toda mamãe que está grávida. Então, em tudo, nós precisamos esperar, ser paciente. Novamente, a Bíblia nos ensina, em Tiago 5:8, sede vós também pacientes. Isso é, ter paciência. Agora eu te pergunto, qual é a atitude correta? Paciência ou impaciência? Você que disse que paciência é a atitude correta? Muito bem! Paciência, isso mesmo! Essa é a atitude correta. Porque na paciência você demonstra o quê? Que está confiando em Deus. Você reconhece que o tempo de Deus é perfeito. Você reconhece que tudo que Deus faz é muito bom. E quando você é paciente, sabe o que você faz? Você glorifica a Deus. Mostra para aqueles que não têm Jesus que você tem Jesus e que Ele é o seu grande Salvador e que um dia Ele vai vir te buscar para você morar lá no céu com Deus, na casa de Deus. E você aguarda a Deus com paciência e confiança. Agora eu te pergunto, depois de toda essa explicação sobre paciência, que é a atitude correta, e a impaciência, que é a atitude incorreta, pecado e desagrada a Deus, será que você é uma pessoa paciente? Talvez você pode pensar e até falar para a tia, tia, mas não é a minha culpa eu ser impaciente, é que as pessoas ficam me incomodando, elas ficam para mim e me tiram a minha paciência. Às vezes eu tenho que ficar esperando o lanche na escola, eu tenho que esperar minha mãe dar atenção ao meu irmão, e aí eu fico nervoso, eu fico impaciente. Sabe, na Bíblia diz que nós precisamos ter paciência, e o Senhor Deus vai nos ajudar. E é nesse momento que você precisa confiar a Deus.
e pedir para Ele te ajudar a ter paciência. Você vai orar a Deus e pedir: Deus, me dê paciência, acalme o meu coração. Eu preciso confiar que em tudo Deus tem o tempo certo. Olha, agora preste atenção e com paciência fique aí ouvindo a história que diz aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos aprender uma história que Jesus nos ensinou. Era gente, muita gente e gente por toda parte. Por onde Jesus andava, as pessoas o seguiam. Sabe, tinha pessoas doentes que queriam que o Filho de Deus as curasse. Também tinha os curiosos e eles queriam saber mais a respeito do Filho de Deus. Agora, tinha aqueles também que não queriam saber de nada, não acreditavam em Jesus, mas eles ficavam ali só para tirar a paciência de Jesus e fazer com que aquelas pessoas que estivessem ali não acreditassem em Jesus. Então vocês viram, né? No meio dessa multidão tinha gente de todo jeito. E aí, um certo dia, algumas crianças foram trazidas até Jesus. E eles foram trazidas até Jesus no meio daquela multidão. Na palavra de Deus, em Mateus 19:13, aqui na Bíblia, diz: trouxeram algumas crianças para que Jesus impusesse as mãos e orasse pelas crianças. E aí o que aconteceu? Quando eles trouxeram essas crianças, os discípulos que estavam ali com Jesus não gostaram nada disso. Eles não ficaram muito contentes e a Bíblia diz que os discípulos repreendiam as crianças. Eles falavam: não deixa as crianças chegarem perto de Jesus, não, ele está muito ocupado. Será que esses discípulos pensavam que as crianças eram menos importantes do que os adultos? Será que aqueles discípulos ficaram pensando que Jesus estava tão ocupado com as causas dos adultos que as crianças poderiam atrapalhar Jesus? Sabe, talvez os discípulos eles não quisessem esperar Jesus abençoar as crianças, depois Jesus abençoar os adultos. De repente os discípulos não queriam ficar ali esperando Jesus fazer a sua obra e orar por aquela multidão. Olha, crianças, eu não sei o que os discípulos falavam para as pessoas que trouxeram as crianças, mas de repente Jesus, vendo toda aquela situação, ele olhou para os discípulos e ficou indignado. Jesus ficou surpreso com aquela reação dos seus discípulos. E sabe o que Jesus falou? Deixai vir a mim as crianças, não impeças, não atrapalhe. Deixa vir a mim as crianças, porque elas também devem morar no reino dos céus. Delas é a casa de Deus. Então, naquele momento, Jesus virou e falou assim: traz as crianças para perto de mim, deixa elas virem aqui. E Jesus começou a fazer o quê? Colocar a mão sobre a cabeça daquelas crianças maiores, abençoando, orando por elas. Eu fico pensando até que Jesus pegou algumas crianças menorzinhas no colo, porque aqui em Marcos também diz que ele tomou algumas crianças nos braços, pegou no colo mesmo e orou por aquelas crianças pequenininhas, abençoando aquelas crianças. Sabe, os discípulos tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que ficar esperando com paciência Jesus conversar e dar atenção às crianças. E Jesus ensinou uma grande lição. Sabe qual é a lição?
esperar. Sabe qual a lição? Ter paciência. Jesus ali, não só para aqueles discípulos, mas para toda aquela multidão, aqueles adultos. De repente, os adultos se achavam mais importantes que as crianças, mas não. Jesus ensinou que os adultos também têm que esperar no momento deles, têm que esperar o tempo deles. E os discípulos também aprenderam a ter paciência, porque aquelas crianças eram muito importantes para Jesus. Como você, criança, você também é muito importante para Jesus. Por quê? Porque Ele te ama e o amor dele por você é precioso. Então, Ele quer dar atenção para você. Ele quer você também, um dia vai morar lá na casa dele no céu. Então, nessa lição aprendemos a ter paciência. Bom, agora vamos aprender o que é ter paciência. O que será que é a paciência? A paciência é uma disposição de esperar sem ficar com raiva ou aborrecido. Nós temos que aprender a ser paciente por meio das coisas que acontecem conosco. Deus vai permitir que venham alguns problemas nas nossas vidas para que a gente aprenda a ser paciente. Vamos lá num exemplo. Você quer muito brincar lá fora, no quintal, no jardim, na rua, mas de repente está chovendo. E na chuva, se você for brincar, a mamãe pode ficar brava, porque você pode ficar doente. E aí ela fala o que para você? Espere a chuva passar. De repente, você está morrendo de sede e há muitas crianças lá na fila do bebedouro e você vai ter que esperar com sede para chegar a sua vez na fila. Não pode furar fila, espere a sua vez. Ou quem sabe você tem aquele sonho de ter aquela bicicleta para que você possa brincar, se divertir. Mas o papai diz o quê? Olha, filho, eu só tenho metade do dinheiro. Você vai ter que economizar o seu dinheirinho e aguardar até a gente ter todo o dinheiro para comprar a sua bicicleta. Então, nesses 3 exemplos que a tia deu, o que você tem que fazer é esperar, que é ficar paciente. A paciência, esperar sem ficar com raiva ou aborrecido. Então, vamos lembrar novamente o que a Bíblia nos diz sobre paciente? Em Tiago 5:8 diz: sede vós também pacientes. Sabe, uma forma de a gente ser paciente é pensar em Jesus. Pensar em Jesus fortalece o nosso coração e nos faz a ser paciente. Então, como nós podemos ser pacientes? Essa é a atitude correta. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é confiar em Deus. Confiando em Deus, você vai ser paciente. Por quê? Deus vai te ajudar. Quando você começar a ficar impaciente, mude o pensamento errado. Eu quero isso agora. Eu quero o melhor de Deus para mim. Por isso vou confiar e esperar em Deus. A segunda atitude que você pode ter é o obedecendo. Sendo obediente, Jesus nos pede para sermos pacientes. Sabe, nós precisamos esperar o tempo de Deus. E aprendendo a ser paciente, você sempre vai ficar o quê? Satisfeito com aquilo que você tem e satisfeito em esperar, porque sabe que tudo que Deus faz vai ser bom. E outra coisa, praticando a paciência. Quando você praticar a paciência, você vai, sem menos perceber,
você vai começar a se acalmar, porque você vai estar confiando em Deus. Eu vou dar alguns exemplos para você responder aí. Qual vai ser a sua decisão? Impaciência ou paciência? Vamos praticar. Vocês estão na fila para jogar o jogo preferido. O que você faz? Você é impaciente? Eu sou primeiro! Ou você é paciente? Eu sei que vai chegar a minha vez e eu também vou jogar. Bom, a segunda atitude, o seu segundo exemplo. O professor na escola sorteia as duplas de alunos e vão fazer um trabalho. Só que você não gosta de jeito nenhum do seu companheiro de dupla. O que você faz? Impaciente, reclama e fala coisas muito chatas do seu amiguinho. Ou você é paciente e naquele momento pede a Deus que ajude a mostrar ao colega o amor de Deus. Bom, próxima atitude. Você tem orado para que Deus resolva um problema na sua casa e em sua família, mas parece que isso está demorando muito. O que você faz? Impaciente, fica bravo e preocupado ou com paciência pede que Deus resolva o problema e que você confie que Ele vai fazer o melhor. Então, você teve aí 3 chances. Qual foi a sua atitude correta? A atitude correta é paciência. Agora vamos revisar o que aprendemos hoje. Pare. Vamos pensar, pense. Aprenda, resolva e expresse. Então vamos à primeira letra. Pense. O que deixa você impaciente? Aprenda. O que Deus nos ensina? Deus nos manda em Tiago 5:8. Sede vós também paciente. Com isso, o Senhor vai fortalecer o seu coração e você vai aprender a ser paciente. R. Resolva. Peça que Deus o ajude a ser paciente. Peça que Deus ajude a você a confiar nele, lembrar como ele abençoa aqueles que são pacientes. E. Expresse. Expressar. Mostre a Deus. Agradeça a Deus porque Ele vai ajudar você a ser uma pessoa paciente. Então, agora que você já fez a revisão, vamos relembrar o nosso versículo de memorização, aquele que nós guardamos na cachola? João 3:21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. João 3:21. Então, você aí que já aprendeu João 3:21, vai ter que colocar o que em prática? A sua paciência, que é a atitude correta. Você vai perceber que em alguns momentos pode até parecer difícil, mas se você confiar em Deus, como você guardou aí na cachola, você vai colocar em prática para que as pessoas vejam as suas boas obras. Todos vão perceber: nossa, você era tão bravinho, o que aconteceu com você? Agora você está tão calmo, tão paciente. E aí, Deus vai te ajudar. Você só precisa confiar em Deus. Então agora vamos orar para que Deus nos ajude a ser paciente. E antes da nossa oração, você aí que está na sua casa, que ainda não tem Jesus no seu coração,
Se você não tem Jesus no seu coração, você não vai conseguir ser paciente, porque a paciência vem de Deus e Ele ajuda aos seus filhos. Se você quer se tornar filho de Deus e ser paciente, ter atitudes corretas, você precisa pedir para que Ele entre no seu coração. Você precisa acreditar que só Ele pode perdoar o seu pecado. E que pecado seria esse? A impaciência, porque a impaciência é um pecado, mas Jesus pode perdoar o seu pecado. Então você precisa declarar isso para Ele. Vamos fazer essa oração? Querido Jesus, muitas vezes eu sou impaciente, eu fico nervosa, mas eu aprendi hoje que a impaciência é um pecado e eu não quero que esse pecado me separe de Ti. Então eu peço perdão por ser impaciente muitas vezes. Jesus, me perdoa, porque eu sei que o Senhor pode perdoar o meu pecado. Entra no meu coração, muda o meu coração, para que eu possa confiar em Ti e saber esperar, porque tudo que faz é muito bom. E para que as pessoas vejam que eu tenho boas obras, que eu escolhi a ter uma atitude correta e ser paciente, esperar em Ti. Em nome de Jesus, amém! Agora que você aprendeu e está aí bem calminho, paciente, vamos louvar ao Senhor?